Olá, meu irmão, minha irmã, graça e paz, que alegria estarmos juntos no Evangelho do Dia. Hoje, 4 de janeiro, terça-feira, depois da Epifania. E eu estou aqui na casa do pastor Edmar. Deus te abençoe, pastor. Amém, querido. Muito obrigado por ter nos acolhido. E de uma forma muito especial hoje, nós vamos fazer o Evangelho do Dia juntos. Amém. Não é, pastor? Prazer pra gente. Vai ser uma alegria. Então eu vou pedir o pastor para estar orando ao Senhor, para que a gente possa ler o Evangelho e meditar nesse Evangelho do dia. Amém. Oremos. Soberano Deus, nós entramos na Tua presença nessa noite com o nosso coração muito alegre. Alegre porque estar na Tua presença, Pai, é o que motiva o nosso coração. Abrimos o nosso coração nessa noite para receber e acolher a Tua palavra. Fala pelo Teu Espírito aos nossos corações. Traga a alegria da Tua presença para cada irmão, cada irmã que está presente conosco nessa noite. Que o Teu nome seja bendito nas nossas vidas e que possamos glorificar o Teu nome por toda a nossa vida. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Muito bom. Dia 4 de janeiro, terça-feira, depois da Epifania. Epifania significa a maior manifestação de Deus, a manifestação mais aparente, que é o Senhor Jesus. E o Evangelho de hoje é Marcos 6, do 34 ao 44. Marcos 6, 34 ao 44. Sejam bem-vindos, irmãos e irmãs. Como vocês sabem, não estamos ao vivo. Esse nosso programa vai ao ar ao vivo, de segunda a sábado, às 8 horas da manhã, né? Mas como a gente está em trânsito, viajando para Rondônia, nós tivemos a alegria de ser acolhida aqui na casa do pastor, Patrícia, do Kirk. Vamos dormir aqui e vamos continuar viajando até Rondônia, amém? Então, queridos, Marcos 6, 34 a 44, sejam todos bem-vindos, você que vai assistir depois, um beijo, uma bênção para a sua vida. Diz assim o Evangelho: ao desembarcar, Jesus viu uma grande multidão e compadeceu-se dela, porque eram como ovelhas que não têm pastor. E começou a ensinar-lhes muitas coisas. Como já era bastante tarde, os discípulos se aproximaram de Jesus e disseram: este lugar é deserto e já é bastante tarde, mande essas pessoas embora, para que, indo pelos campos ao redor e pelas aldeias, comprem para si o que comer. Jesus, porém, lhes disse: dei vocês mesmos de comer a eles. Mas eles disseram: iremos comprar 200 denários de pão para lhes dar de comer? E Jesus lhes disse: quantos pães vocês têm? Tratem de descobrir. Eles foram se informar e responderam: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus lhes ordenou que todos se assentassem em grupos sobre a relva verde. E eles o fizeram, repartindo-se em grupo de 100, de 50. E Jesus, pegando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos para os céus, abençoou. Depois partiu os pães e deu aos seus discípulos, para que os distribuíssem, e também repartiu os 2 peixes entre todos. Todos comeram e se fartaram, e ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Os que comeram os pães eram 5.000 homens. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Senhor, nós queremos te agradecer, Pai, por esse Evangelho do dia, por essa liturgia da palavra, Pai. Realmente o Senhor é aquele que supre nossas necessidades. Nós estamos começando esse ano, é a primeira terça-feira do ano 2022, dia 4 de janeiro. E nós recebemos essa palavra que fala de provisão e de prosperidade. Muito obrigado, Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Pastor Edmar, a primeira coisa que a gente vê aqui no versículo 34 é o seguinte: ao desembarcar, Jesus
viu uma grande multidão e compadeceu-se dela, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e começou a ensinar-lhes muitas coisas. Jesus sai de uma margem do Mar da Galileia, que é um lago, né? Sim. E vai até a outra margem. As pessoas sabem que Jesus está indo para ali, né? As pessoas sabem que Jesus está indo para ali. Elas vão com barquinhos, outras vão a pé mesmo, né? A Bíblia diz, nós lemos no Evangelho de segunda-feira, que a fama de Jesus já tinha chegado até na Síria, né? Síria, Tiro, Sidom, que é atual Líbano, né? Isso. As pessoas estavam tudo vindo para ouvir Jesus. E aí você percebe uma coisa muito interessante, pastor, é como Jesus tinha compaixão pelas pessoas, né? Perfeitamente. Ele se movia baseado na compaixão. O que destaca disso, pastor? Vem à minha mente agora aquele texto que Jesus diz: as aves dos céus têm os seus ninhos, as raposas têm os seus covis, mas o Filho do Homem não tem aonde reclinar a cabeça. Interessante, pastor Écio, que Jesus já havia despedido a multidão de uma margem. Ele vai para outra margem, mas as multidões souberam que Jesus estaria do outro lado, eles foram a pé, em outros barcos, e quando Jesus chega, Jesus encontra a multidão muito grande. E o que ele faz? Ele não despede de novo, ele não se oculta delas. Ele percebe que elas estão como ovelhas sem pastor, procurando um pastor para cuidar delas. E ele prontamente se prontifica a continuar os seus ensinamentos. E se você percebeu o contexto de Marcos 3, Jesus ele sai daquela margem porque ele queria descansar. Perfeitamente. Vamos repousar um pouco, vamos tirar umas férias, de um dia pelo menos. Vamos descansar. E quando ele chega do outro lado, não dá para descansar. Não é? Tem uma multidão querendo aprender, querendo ser curada, querendo ser discipulada, pessoas querendo ser abençoadas por Deus. E aí o movimento que movia o coração de Jesus era compaixão. É verdade. Ele tinha compaixão pelas pessoas, né? E eu fico vendo que a igreja de Cristo, nós que somos igreja de Cristo, você que pertence a uma comunidade da fé, o grande diferencial nosso tem que ser a compaixão pelas pessoas. Verdade, pastor. Não é? Compaixão pelas pessoas que necessitam de Cristo. E outro detalhe, não é só compaixão pelos mais pobres, não. É compaixão pelo ser humano. Perfeitamente. Não é? Pela mulher, pelo homem, pelo intelectual, pela pessoa simples. Não importa. Nós precisamos nos mover baseado na compaixão. Perfeitamente. Não é? E a gente deve pedir essa graça de Deus, pastor. Senhor, nos dê essa compaixão. Perfeitamente. Né? Porque nós somos pessoas limitadas, muitas vezes ficamos chateados com algumas cobranças, não é? Com algumas pessoas, e a gente fala, Senhor, nos dê um espírito de compaixão. Não é? Verdade. Jesus tinha compaixão e por ter compaixão ele começou a ensinar. Só que tem que no versículo 35, pastor, fala que já era bastante tarde, não é? E os discípulos se aproximaram de Jesus e disseram, esse lugar é deserto e já é bastante tarde, não é? Ou seja, Jesus começou a ensinar e começou a vir o pôr do sol, começou a escurecer, né? E os discípulos começaram a ver uma certa impaciência nas pessoas, né? Você percebe que as pessoas tinham até condição de comprar seus alimentos, mas não tinha como comprar ali naquele lugar deserto, né? Olha bem, como já era bastante tarde, os discípulos se aproximaram de Jesus e disseram, esse lugar é deserto e já é bastante tarde. Mande essas pessoas embora para que, indo pelos campos ao redor e pelas aldeias, comprem para si o que comer. Ou seja, foi até uma orientação justa, sábia, mas fora da vontade de Deus, né? Perfeitamente, pastor. É interessante que quando você tem um chamado de Deus, quando você sabe o que tem que ser feito, o mais interessante que seja outra opinião, você não pode fugir do seu chamado. E Jesus disse, todo aquele que o Pai me der virá a mim, e aquele que vier a mim, de modo algum o lançarei fora. E Jesus ensina eles por toda a tarde, e no final da tarde
Jesus não dispensa aquela multidão. Veja que interessante, né, pastor? E é interessante, indo pelos campos ao redor e pelas aldeias, compre para si o que comer. É sinal que aquelas multidões, as pessoas tinham condição, pelo menos, de comprar um pão para comer. Né? Então era até uma orientação lógica, mas nem sempre as nossas orientações lógicas seguem a lógica de Deus. Não é? Muitas das vezes Deus coloca na nossa frente um desafio e geralmente sempre os desafios são maiores do que nossas forças. Para quê? Para que a glória seja de Deus. Verdade. Porque se os desafios forem de acordo com a nossa força, a glória será a nossa força. Não é? Então, o lógico seria Jesus despedir a multidão, as pessoas irem embora, cada um resolver o seu problema do lanche, né? Mas Jesus não queria. Jesus queria fazer um sinal na vida deles. Né? Perfeitamente. Interessante, pastor. Deus tem um projeto para a humanidade e ele sempre se manifesta a alguém quando ele quer revelar os seus projetos. Lembramos que ele se revelou a Maria quando ele queria trazer Jesus ao mundo. É verdade. Maria era virgem. E o anjo disse para Maria que não tinha impossível para Deus. Ele disse para Maria, você é virgem, mas o Espírito Santo virá sobre você. Para você ter certeza, vai lá procurar tua parenta Isabel, a estéril, que é idosa, está grávida também. 6º mês. Isso aí, está no 6º mês de gravidez, porque para Deus não há impossível. Então, Deus tem os seus planos e quando nós aceitamos estar incluídos nesse plano de Deus, Deus faz coisas tremendas através de nós. E os discípulos, como veremos adiante, vão testemunhar isso. É verdade. E é interessante, né? Jesus muitas vezes permite que a gente enfrente um deserto, enfrente uma escassez, né? Mas não é para que a gente venha passar necessidade no deserto. É para que no deserto nós venhamos glorificar a Deus pelo livramento, pela prosperidade. Deus tem falado muito comigo sobre prosperidade, pastor. Olha só. Né? Para esse ano 2022. Meu Deus, eu né? posso essa palavra. Então Deus, Ele não nos lança no deserto para a gente morrer de fome. Ele lança no deserto para a gente ver os milagres de Deus. Olha só. Não é? E aí é justamente isso, olha. Jesus, porém, lhes disse, olha o que Jesus disse, dei vocês mesmos de comer a eles. Não é? Olha que desafio. Deem vocês mesmos de comer a eles. Era uma multidão de 5.000 homens. Era muita gente. 5.000 fora homens. Crianças e mulheres. Verdade, pastor. Né? Então era muita gente. E quando Jesus fala assim, deem vocês mesmos de comer a eles, tem 2 detalhes aqui. Primeiro detalhe que eles não tinham como dar. Verdade. Segundo detalhe que tinha uma ordem de Jesus. Jesus não estava brincando. Sim. Né? Eis que eu estou brincando contigo. Não é? Jesus não estava brincando, porque ele estava usando de uma palavra profética, verdadeira, uma ordem. Então tem 2 verdades aqui. A primeira verdade é que os discípulos não tinham condição. E a segunda verdade é que Jesus falou assim, dê de comer. Né? Então essas contradições nada mais é do que uma ponte, um canal, um caminho onde irá se manifestar o poder de Deus sobre a nossa vida. Né? Talvez Deus te leva para uma situação e diga, olha, resolva. Né? Então existem 2 verdades. Primeiro, que você não consegue resolver nada. Segundo, que Deus manda você resolver. Verdade. Então se Ele manda e você não pode, é sinal que Ele vai te dar as condições necessárias. Isso é prosperidade. Com certeza. Não é? E é isso que vai acontecer na nossa vida em 2022. Amém. Vai acontecer no ministério do pastor lá em Cosmos, não é? No meu ministério em Nova Friburgo, na vida do irmão e da irmã que está acompanhando o Evangelho do Dia. Amém? É isso que vai acontecer. Deus está colocando um desafio grande na nossa mão e Deus está dizendo assim, faça. Não é? Mas eu não tenho condição, não importa, Deus vai te dar condição. Na passagem desse ano, pastor, Deus me deu em profecia uma palavra muito maravilhosa, baseado em Isaías 41:10. Né? Essa profecia veio bem parafraseada. Jesus disse assim, não tenha medo, eu dou força a você, eu te ajudo e eu te sustento. Glória a Deus.
não é? E foi uma profecia de passagem de ano. E eu vou usar essa palavra o ano inteiro. Não tenha medo, Edson. Deus está te dando força, Deus está te sustentando e te ajudando. Está vendo, pastor Edmar? Glória a Deus. Glória a Deus. Jesus, porém, lhes disse: deem você mesmo de comer a eles. Não é? Mas eles disseram: iremos comprar 200 denários de pão para lhes dar de comer? Não é? Ora, aqui nessa resposta deles, Marisa, que na realidade é uma pergunta, você percebe algumas coisas, né? Primeiro, será se eles tinham esses 200 denários de pão, né? 200 denários são 200 dias de trabalho. 200 dias de trabalho. Não é? Irônico. É uma pergunta estranha. Outra questão, ainda que eles tivessem, onde eles iriam comprar? Não é? Certo, né? Então a pergunta, Meira, iremos comprar 200 denários de pão para lhes dar de comer? Eu acho que isso ofende muito a Deus. Quando Deus lança um desafio, e ao invés de a gente abraçar o desafio de Deus, a gente usa até de ironia com Deus. Ué, o senhor me trouxe aqui para perecer? Lembra que o povo falou assim para Moisés, pastor? Sim. Né? Por que nos tiraste do Egito? Lá tínhamos comida, tínhamos carne, pão. Alho, cebola, Isso. melão, né? E aí aquele milagre de Deus que era o maná, eles falam: o senhor tem que nos dar esse pão vivo. É verdade. Né? E o povo acaba manifestando, né, uma ironia, né? Talvez quando Jesus fala para os apóstolos: deem vocês de comer. Fala, então nós vamos comprar 200 denários de pão para lhes dar de comer, né? Vocês têm o dinheiro, tudo bem, mas ainda que tivesse, onde iam comprar? Né? E Jesus lhes disse: quanto pães vocês têm? Tratem de descobrir. Essa tradução está ótima, né? Muito bom. Foi uma ordem. Imperativo. Resolve logo. Quantos pães vocês têm? Tratem de descobrir. Na realidade, nem eles sabiam quantos pães eles tinham, né? E eles então vão ver, vão informar e eles respondem: 5 pães e 2 peixes. Interessante, pastor, que eles entenderam claramente que Jesus não estava brincando e não aceitou a resposta irônica dele, a pergunta irônica deles. Por acaso 200 denários vão dar para comprar pão para essas pessoas? Jesus disse: quantos pães tem aí? Tratem de descobrir. Eles entenderam que não era brincadeira e eles foram saber. E talvez, só tem 5 e 2 aqui, 5 pães e 2 peixes, e aí? Não é? Mas a ordem era: dai-lhes voz de comer. Quando você vai na Terra Santa, junto ao Mar da Galileia, tem um local chamado Tabgha, né, que são as fontes. É uma das fontes do Mar da Galileia. E ali tem uma igreja beneditina alemã muito linda, muito linda. Inclusive, tem uns 4 anos atrás, uns judeus fanáticos foram lá e botaram fogo na igreja. Botaram fogo no claustro da igreja, na biblioteca da igreja. Não foi, Maria? Muito. Você viu o local com fogo? Viu, né? Então, um lugar lindo, 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 lindo. Foi queimado, né? Hoje em dia já foi restaurado. E ali, desde o 4º século, no ano 384, mais ou menos, Egéria, ou Etéria, Sim. né, foi uma mulher espanhola muito inteligente, que ela escreveu um diário. E ela fala que os cristãos ficavam ali em Tabgha, nessas fontes de água, e ali eles falaram que era o local onde Jesus havia multiplicado os pães e peixes. Inclusive, nesse local foi encontrado um mosaico do 4º século. Nesse mosaico tem os pães, né, no desenho, na perspectiva, só são 4 pães, porque um deve estar escondido ali, né? E os 2 peixinhos, né? Mas o mais interessante é que na época de Jesus, este local era um local deserto. Eles têm 5.000 homens e eles têm 5 pães. Ou seja, se você colocar no papel, a conta não fecha. Não fecha. Né? Só que Jesus deu uma ordem: dá-lhe vocês mesmos de comer. Né? O milagre de Deus não vai nascer com o que você não tem. Ele vai partir a partir daquilo que você tem. Lembra quando Elias foi na casa da viúva? O que você tem? Eu tenho um pouco de azeite e um pouco de
como. Nós vamos fazer um bolo, vamos comer e morrer, eu e meu filho. Elias falou assim, tudo bem, vai lá, mas primeiro faz um bolo para mim. Não é? E aí, por causa dessa fé, a farinha e o azeite nunca terminaram. Né? Então, todo milagre de Deus vem a partir do que você tem, quando você coloca na mão de Deus. Eu sempre brinco, né, quando eu vou em Tábiga, quando eu estou nesse jardim também lá em Rondônia, nós temos um jardim de oração chamado Tábiga. Então, todo mundo que vai lá, eu coloco o seguinte, olha, aqui na minha mão, faz assim com a mão, pastor, aqui na minha mão tem 5 pães e 2 peixes. Se esses pães e esses peixes permanecerem nas minhas mãos, serão apenas 5 pães e 2 peixes. Perfeito. Mas se eu colocar na mão de Jesus, acontece um milagre para abençoar a multidão. Glória a Deus. Não é assim, pastor? Perfeitamente. Me lembro também, pastor, quando Deus disse para Abraão que ele seria pai, e Sara ouviu, ela achou estranho, né? Ela riu. Ela riu. Interessante que Abraão quis que o escravo dele, o Eliezer, fosse o herdeiro dele, porque ele estava ficando velho e nada de Sara engravidar. Tentou dar um jeitinho na promessa de Deus. E Abraão tentou dar um jeitinho com Eliezer. E depois a Sara também percebeu que o tempo estava passando e ela deu a escrava dela para dar um herdeiro, Agar. E aí deu aquela confusão toda. Quando o homem tentou ajudar o milagre a acontecer. Nós não precisamos fazer nada para que o milagre aconteça, senão crer no Senhor. É se lançar nas mãos dele. O milagre não somos nós que fazemos. É Deus que opera em nós e através de nós. Como Jesus coloca aqui diante dos discípulos, dai-lhes voz de comer. E aí eles pegaram 5 pães e 2 peixes e a gente sabe que a história vai mostrar que houve então aquela famosa e miraculosa multiplicação dos pães e peixes. Quando Deus lança nas nossas mãos um desafio, Ele já tem a resposta. Glória a Deus. Né? A nossa tendência é ficar ansiosos, deprimidos, angustiados, é a nossa tendência natural. Mas se a gente agir com fé, a gente vai ver que o milagre vem. Verdade. Nós tivemos em 2020 6 meses a igreja parada, igreja fechada. No primeiro mês da pandemia, que foi março, lembra? Aí logo depois veio abril, não é? A nossa igreja não tinha nem dinheiro para pagar o meu subsídio. Eu lembro que eu fui receber a totalidade do meu subsídio no dia 28 de abril, no final do mês, não é? Foi assim bem apertado, mas Deus deu muita graça. E aí Deus já tinha falado comigo no mês de janeiro de 2020. Confia, descansa e trabalha. Primeiro você confia. Se você confiar de verdade, você vai descansar. Descansado, você vai trabalhar. Não é? E foi justamente o que eu fiz. E 2020 foi um ano de prosperidade, um ano de providência, um ano de milagre. E é isso que eu estou sentindo que será 2022. Amém. 2022 será um ano de grande prosperidade. Um ano que você deve economizar, deve realmente ter todo o cuidado em gastar, lógico que deve ter, né? Mas na obra de Deus, confia. Entrega o teu dízimo confiando, sua oferta confiando, faça a obra confiando. Deus vai suprir todas as necessidades. Ele está colocando 5.000 homens para comer pão em 5 pães. Mas é Ele que faz a obra, né? O que os discípulos fizeram aqui, gente? A única coisa que eles fizeram foi pegar e colocar os pães na mão de Jesus. E a partir daí distribuir os pães para as pessoas. Então olha como é que o Evangelho diz, olha, tratem de descobrir. Eles foram informar e responderam 5 pães e 2 peixes. Então Jesus lhes ordenou, Jesus não pediu, Jesus ordenou que todos se assentassem em grupos sobre a relva dele. Era uma turba, lembra a palavra militar? Turba, né?
E aquela multidão, então, ficou tudo sentadinho atrás do outro em grupos, organizado, né? Deus, ele é muito organizado. Ele poderia fazer o milagre com todo mundo bagunçado, não podia, mas ele quis que todo mundo ficasse sentado direitinho, cada um na sua posição, não é? E eles o fizeram, repartido em grupo de 100 e de 50. Aí você lembra do batalhão, pastor? Sim. Não é? As companhias e os pilotões. Uma companhia de 100 e 2 pilotões de 50. Não é? Ficou todo mundo sentado bonitinho. Jesus pegando os 5 pães e os 2 peixes. Então você vê, os discípulos vão atrás, pesquisam e acham 5 pães e 2 peixes, né? Só que tem que esses 5 pães e 2 peixes, Patrícia e Kirk, não ficam na mão dos apóstolos. Eles transferem para a mão de Jesus, né? Eles colocam nas mãos de Jesus. Jesus pega os 5 pães e os 2 peixes. Jesus não olha para os pães, ele olha para o céu. Depois que ele olha para o céu, que ele vai abençoar os pães. Isso não é simbólico, pastor? Com certeza, com certeza. Ele estava querendo mostrar para os discípulos de onde vinha a providência. E ele abençoou os pães, olhando para os céus. Depois de abençoar os pães, então ele deu aos discípulos. E aí o milagre já estava feito. Exatamente, não é? Muitas das vezes nós olhamos para o nosso recurso, não é? Mesmo que a bênção de Deus virá sobre os nossos recursos, o milagre não virá dos recursos, virá do céu. Com certeza, pastor. Não é? O milagre virá do céu. Do céu vai vir o suprimento, do céu vai vir a providência, do céu vai vir a prosperidade, do céu vai vir o recurso, do céu. Deus vai mover o céu para abençoar os 5 pães e 2 peixes. Amém. Amém? Agora, se eu ficar olhando para os 5 pães e 2 peixes, eu vou ficar deprimido. Porque a conta não fecha, Patrícia. Você tem aqui 5 pães e 2 peixes e você tem 5.000 homens. Né? Ora, 5 pães e 2 peixes dariam para os 12 discípulos? Não. Quanto mais para 5.000 homens, mais crianças e mulheres. Pastor, imagina agora, vem à minha mente a imagem daquela planilha bonitinha que você fez. Aí você olha assim, esse mês não fecha. Aí no dia seguinte, olha a planilha de novo. No outro dia, a planilha. E depois a planilha. Não tem que olhar para a planilha. Você já tem a planilha pronta. Não fecha a conta. Olhar para o céu, Senhor. Ó, eu confio no Senhor. A planilha aqui está nas tuas mãos. Lembro até da minha esposa, Patrícia, quando tinha o problema cardíaco. Ela trocou a válvula mitral dela, né? Ela disse, pai, eu não tenho mais um problema, porque eu deixei no teu altar. Agora é com o Senhor. Deu certo. Fizemos a cirurgia e ela está com 10 para 11 anos, né, Patrícia? 10 para 11 anos com a válvula mitral no peito dela ali. E segundo os médicos, está perfeita a válvula dela. Com 11 anos ali. Coração melhor do que o seu. É, melhor do que o meu. Não é? Olha que maravilha, né? Olha, depois partiu os pães e deu aos seus discípulos para que distribuíssem. É interessante que a Bíblia diz que ele erguendo os olhos para o céu, os abençoou. No hebraico, pastor, ele fez um beracá. Beracá. E essa palavra beracá, do hebraico, que é traduzida para o grego, eucaristia. Olha só. Tá vendo? Eucaristia significa abençoar ou dar graças. Né? Jesus fez uma eucaristia, Jesus deu graça, fez um beracá. Né? Então é importante, gente, hoje você deixar Deus abençoar a tua vida, tua empresa, teus negócios. Estamos iniciando o ano, tem empreendedores nos assistindo, pastor. Verdade. Pessoas que esse mês estão iniciando uma loja, iniciando um negócio, iniciando um MEI, né? O microempreendedor individual, isso, né? Pessoas que estão abrindo uma outra empresa, né? Deixa Jesus abençoar o teu negócio. Deixa. Amém? Deixa Jesus olhar para o céu e ministrar um beracá, uma eucaristia no teu negócio.
uma bênção. E é isso que Ele vai fazer na tua vida. Você tem que apenas crer. Em nome de Jesus. Depois partiu os pães e deu aos seus discípulos para que os distribuíssem. E também repartiu os 2 peixes entre todos. Né? O que os discípulos tiveram que fazer? Pegar os 5 pães e 2 peixes, colocar nas mãos de Jesus. Depois pegar das mãos de Jesus e dar ao povo. Né? Essa é a função que nós estamos fazendo aqui. Perfeito. Nós estamos pegando da mão de Jesus essas palavras, pastor, e nós estamos ministrando ao povo. Né? Olha que coisa fantástica. A Bíblia diz que todos comeram. Olha, a palavra diz, também repartiu os 2 peixes entre todos. Olha como a palavra todo mundo vai repetir. Todos comeram e se fartaram. Eles não apenas comeram, né? Eu lembro da minha infância, quando o papai comprava uma bisnaga para 6 pessoas. Em casa a gente ficava brigando para quem ficava com o bico da bisnaga. Isso acontecia na casa de vocês, mano? Não? Eu era o mais novinho, então eu tinha o direito de ficar com o bico da bisnaga. Mas quando eu chegava tarde, o irmão cortava o bico aqui, o outro bico lá, sobrava só o meio da bisnaga. Dava uma tristeza. Parecia que o meio da bisnaga não tinha o melhor gosto. O melhor gosto era o bico. Olha só. Obrigado pelo bico da bisnaga. Não é? Então, muitas das vezes a gente tinha aquele bisnaga para 6 pessoas, 6 irmãos, não é? E era um milagre, né? Mamãe conseguia pegar um ovo e fazer um milagre com o ovo, né? Mas, não é? A gente comia. Mas eu tenho certeza que se tivesse mais uma bisnaga... Aliás, papai comprava 6 bisnagas, né? Depois ele ia cortando assim, a gente comia durante o dia todo, né? Mas tinha vezes que era menos, né? Então o que acontece é o seguinte, gente, olha só, a gente comia, mas se tivesse mais, a gente comeria mais. A Bíblia diz que eles comeram e se fartaram. Isso significa que eles não apenas comeram um pedaço, porque era o horário da janta, pastor. Eles comeram ali o pão com o peixe, né? Se fartaram. Alguns repetiram umas 5 vezes, não é? E ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pães e de peixe. Quantos discípulos eram? Olha só. 12. 12 discípulos. Quantos pães tinham? 5. Quantos sobraram? 12 cestos de pães, de pedaços de pães e de peixes, não é? Ou seja, a prosperidade foi para os 4.000 homens, 5.000 homens, e a prosperidade foi para os discípulos que trabalharam na obra. Com certeza. Não é? Né? Como eram 12 discípulos, nem sobrou nem uma cesta para Jesus. Não é? Mas Jesus comeu um pedacinho de cada um ali. Olha o que diz, ó, e ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Os que comeram os pães eram 5.000 homens. Então, nós precisamos aprender essa lição. Descansa. Se o Senhor colocou um desafio gigante nas tuas mãos e no teu cálculo humano as coisas não fecham, descansa. No momento certo o Senhor vai abrir a porta, no momento certo a prosperidade virá. O importante é que esses 5 pães estejam nas mãos de Jesus. Se ficar nas tuas mãos, se esse problema ficar nas tuas mãos, não tem solução. Verdade. Ah, eu sou inteligente, eu tenho experiência, sou expert. Não interessa. Se o problema ficar nas tuas mãos, se os 5 pães permanecessem na mão de Mateus, ou de Pedro, ou de Filipe, Bartolomeu, o que ia acontecer? Nada, né? Mas no momento que eles colocam na mão de Jesus, pastor, aí vem o milagre. Verdade. Né? Eles confiaram no Senhor. Entenderam que não era eles, não era aquilo que os olhos deles viam. Jesus tinha algo além. Até lembra também, pastor,
quando eles estavam pescando naquela ocasião, pescaram a noite toda e não conseguiram nada. Aí Jesus disse para eles: faze-te ao largo e lança as redes. Esse faze-te ao largo, em grego é vá para o Batos. Batos é a região do lago em que as águas são mais profundas. Eles voltaram e Pedro até disse: olha, pescamos a noite toda e nada, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Então Pedro confiou em Jesus e pescaram muita coisa. Quando nós confiamos em Jesus, a nossa bênção é certa, não tem erro, não tem dúvida. Quando nós confiamos no Senhor, é só colher a bênção e testemunhar depois. Você toma posse dessa palavra? Eu tomo posse. Glória a Deus. Inclusive eu escrevi aqui em profecia essa frase, pastor: olha, o milagre de Deus não precisa de recursos para acontecer. Verdade. Apenas os 5 pães e 2 peixes nas mãos do Senhor serão suficientes para realizar o grande e maravilhoso milagre. Só é preciso crer e esperar no Senhor. Tudo que colocamos nas mãos de Jesus gera milagres e bênçãos. Assim como poucos pães e poucos peixes alimentaram 5.000 homens, assim também nossa pequena vida nas mãos de Deus irá gerar milagres e abençoará muitos. Creia e seja um instrumento nas mãos do Senhor. Glória a Deus. Amém? Tem que apenas crer. O milagre não vai vir com o que você não tem. O milagre vai vir a partir dessa pequena fé que você tem, mas depositado nas mãos certas, nas mãos do Senhor. Sempre é assim que as coisas acontecem, sempre. Amém? Uma coisa maravilhosa, né? Eu fico pensando aqui, pastor, sobre o cajado de Moisés, né? O cajado de Moisés era apenas um cajado. Cajado para cuidar das ovelhas do seu sogro, né? Jetro, o Reuel, né? Reuel e Jetro, tinha 2 nomes, né? Agora, o que Deus fez com aquele cajado? Pois o cajado foi agente de milagres, não é? Verdade. O cajado virou serpente, depois o cajado engoliu as serpentes dos magos, depois o cajado fez as águas do Nilo transformar em sangue, depois o cajado abriu o mar vermelho, né? O cajado tirou água da rocha. O cajado é poderoso. Não é? Interessante, pastor. Mas é um cajado. Não era, o milagre não estava em Moisés, estava naquilo que Deus colocou nas mãos de Moisés. Moisés foi investido de autoridade, ele tomou posse dessa autoridade. Ele foi a Faraó e teve as 10 pragas, o Faraó deixou sair o povo, depois perseguiu, Deus usou Moisés para abrir o mar, o povo de Israel passou mar adentro, aos pés secos, e prestaram culto do outro lado, porque na mão de Moisés estava a autoridade do Senhor. É sempre o Senhor, nunca nós. Nós somos apenas um instrumento nas mãos dele, e quando nos lançamos na mão dele, confiando nele, nos entregando a ele, o milagre acontece o tempo todo em nós e através de nós. E aí nós somos aquelas testemunhas vivas que todo mundo vê as coisas acontecerem em nós e através das nossas vidas. Coisa linda, né? Então, eu não sei de que era o cajado, era feito, né? Mas uma coisa eu sei, né? Pode ser até de sarça, que é uma árvore que tem muito lá, ali no Península do Sinai, né? Não sei. Mas a verdade é que quando Deus usa, até um cajado de madeira passa a ser um instrumento de poder. Amém. Né? Então, confia no Senhor. Esse ano será um ano diferente, um ano maravilhoso, um ano da providência divina. Amém, Jesus. Amém? Nós não vamos ser a geração dos que reclamam, a geração dos que murmuram, a geração dos mundanos, não. Nós vamos segurar o Salmo 24, versículo 6, que diz: esta é a geração daqueles que clamam, daqueles que buscam a Ti, Deus de Jacó. Amém. Vamos ser a geração dos que buscam o Senhor. Glória a Deus. Amém? Palavra do Senhor? Graças a Deus. Senhor, muito obrigado por essa palavra, por esse evangelho de hoje. Que muitas pessoas sejam, ó Pai, fortalecidas com essa palavra e possam compartilhar esse evangelho
muitas e muitas vezes. Pai, muito obrigado, Deus, por esse tempo tão especial que passamos juntos. Obrigado. Que possamos ouvir essa palavra de novo, receber essa palavra muitas vezes e que sejamos cheios da Tua bênção. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Agora o pastor Edmar vai fazer uma oração pela sua vida, né? Você que está enfermo, você que está precisando. Eu tenho orado muito pelo irmão Davi, Herodia, lá de Paraná, lá de Nova Friburgo, de Paraná, né? Orar pela Moisés, Ivete, Luzia, Marina, Maria, né? Osmar, pessoas tão especiais, né? E também tenho orado pela Madalena, pela Paulinha, da Beth, Evanil Rodrigues, a Angélica, pela nossa irmã Patrícia aqui, pastor Edmar, que estão indo agora para um novo desafio, né? Orar também, pastor, pela minha vida, que eu e Maria estamos indo para Rondônia. Nós vamos, né, chegar, se Deus permitir, em Porto Velho, lá para meio-dia. Vamos pegar depois um ônibus 7 horas até de Paraná, né? Vai ser difícil, sabe? Mas vai ser muito bom. Ora pela nossa viagem, para que tudo dê certo, que a gente possa estar assim abençoados, né? Amém. De Paraná tem aeroporto, né, Marisa? Mas estava muito caro, então a gente preferiu comprar o Porto Velho. Sim. Mas na volta vamos tentar voltar para o de Paraná, né? Olha aí. Amém. Então, pastor, interceda nesse momento pelos pedidos. Você que está assistindo, coloque agora aí nos comentários, esse chat, né? Os pedidos de oração. Sua família, sua causa, sua necessidade. Nós vamos estar clamando pela sua vida. Ora o Senhor, pastor Edmar. Senhor, nessa noite, nós levantamos a nossa voz e apresentamos cada pedido de oração diante de Ti, Pai. O pedido do meu irmão, da minha irmã, que se encontram enfermos, acamados, ó Deus, que estão se recuperando de um processo cirúrgico, ou mesmo estão com risco cirúrgico marcado, meu Deus, que o Senhor esteja abençoando a saúde desses filhos e trazendo, ó Deus, o pronto restabelecimento para aqueles que estão se restabelecendo e preparando o coração daqueles que vão passar por um processo cirúrgico, ó Deus, que vão ser hospitalizados, que o Senhor esteja ali usando os médicos, os enfermeiros, os medicamentos, tudo aquilo, ó Deus, necessário para a saúde e para o cuidado deste filho, dessa filha que tanto precisa de Ti, Pai. Nós sabemos que a dor muitas das vezes é grande e ficamos esgotados com a mesma, mas o Senhor é aquele que traz refrigério, o Senhor é aquele que traz descanso, o Senhor é aquele que traz o Teu cuidado sobre a vida dos Teus amados que em Ti confiam, Pai. Eu peço agora em nome de Jesus que o Senhor esteja abençoando todos aqueles que estão com alguma limitação no seu físico, com alguma limitação no seu organismo, que o Senhor esteja ali dando a cura, o pronto restabelecimento, o refrigério e o cuidado necessário. Deus, esteja também abençoando, meu Deus, aqueles que estão apresentando ali suas questões econômicas, suas pendências monetárias, que o Senhor esteja, meu Pai, visitando ali os Teus filhos, meu Pai, dando o suprimento necessário para que os Teus filhos tenham a sua planilha perfeita, que a sua planilha esteja em dia, ó Deus. E se porventura existe algum dos Teus filhos que estão endividados ou mesmo negativados, que o Senhor esteja dando graça para que este filho, esta filha, seja suprido nessa falta, seja suprido nessa necessidade, pelo poder que há no nome do Senhor Jesus. Também apresentamos, meu Pai, aqueles que estão agora intercedendo pelos seus familiares, que estão, na verdade, apresentando os seus familiares, o esposo, a esposa, os filhos, os parentes, amigos chegados, meu Pai, apresentando diante de Ti, para que o Senhor esteja atuando nas suas vidas, trazendo salvação, trazendo libertação, trazendo cura, trazendo, meu Pai, verdadeiramente este parente, este amigo, este filho para a Tua presença, meu Pai. E que os nomes desses filhos sejam escritos no livro da vida do Cordeiro, para a Tua glória e para a alegria desses que clamam a Ti por esses parentes, amigos e entes queridos.
Queremos apresentar também, meu Deus, o teu servo, pastor Edson, sua esposa Marisa, estão se dirigindo para Rondônia, meu Pai. Guarda a viagem dos teus filhos, guarda a ida dos teus filhos, meu Pai. Livra de acidentes, livra de incidentes, de qualquer impropérios que tente atrapalhar a caminhada dos teus filhos nessa viagem. Abra os caminhos dos teus filhos para uma viagem tranquila, meu Pai. Que a sua estadia lá em Rondônia seja a melhor possível, seja uma estadia de realizações, uma estadia em que a tua presença seja manifesta, continue sendo manifesta na vida deles e através da vida deles, para a glória do teu santo nome, Senhor Deus. Ó Deus, tira todo impedimento do caminho, tira tudo aquilo que vá contra a tranquilidade dos teus filhos. Nós oramos na certeza da tua presença na vida deles. Oramos confiando cada pedido de oração nas tuas santas mãos, sabendo que nas tuas mãos esses pedidos são como aqueles peixes e aqueles pães. Ó Deus, o teu milagre aconteceu ali quando o Senhor estendeu as suas mãos sobre aquilo que os teus filhos apresentaram. Nós apresentamos agora esses pedidos e colocamos eles debaixo das tuas mãos para que o milagre aconteça. Confiamos no teu nome e apresentamos esses pedidos em nome de Jesus. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Com Jesus é só vitória. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre vós, agora e para sempre. Amém. Tchau, pessoal. Compartilhe esse vídeo. Mais amados. Obrigado, pastor Edmar. Prazer estar junto. Com Jesus é só vitória.